Então vamos falar agora dos princípios do treinamento esportivo. Tem um vídeo que eu já fiz para vocês, né, em uma discussão, falando sobre os princípios básicos do treinamento, o que são esses princípios do treinamento esportivo. Porém, o que eu fiz no vídeo foi apresentando cada princípio. E é muito importante a gente entender cada princípio e a conexão entre eles. Então, esse vídeo eu vou trazer um pouquinho mais da conexão. No caso desse, eu vou falar de três princípios, quatro princípios, né? E isso na prática, isso em situações práticas. E no próximo vídeo, na próxima parte, eu vou fazer sobre os demais princípios, uma discussão um pouco mais ampla também, falando um pouco das capacidades físicas e das importâncias de trabalhar bem as capacidades físicas, que aí no texto é que a gente chama de capacidades biomotoras, dentro do nosso trabalho de treinamento aqui esportivo. Tudo bom? Então vamos lá, princípios do treinamento esportivo. Então, fazendo uma pequena introdução, o processo de treinamento esportivo considera como princípio norteador a síndrome de adaptação geral. Então, SAG, lembra? Síndrome geral de adaptação ou síndrome de adaptação geral? Sendo que a adaptação é considerada a capacidade de todo ser vivo se ajustar às condições do meio ambiente que o cerca. Então, a gente já tinha visto isso, uma pequena introdução falando de coisas que a gente já viu, principalmente a gente viu isso na primeira aula, né? Então, falando de adaptação, no primeiro vídeo lá da nossa trajetória, então isso é importantíssimo a gente entender a adaptação, porque ela praticamente é a base dentro dos princípios do treinamento, que é essa melhora das capacidades físicas, melhora do desempenho, e assim, então você tem uma capacidade de adaptação muito melhor àquele ambiente que você está inserido, no caso, treinamento, competições. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho da individualidade biológica. Então o princípio de individualidade biológica talvez é um que é muito negligenciado, ele é um dos mais negligenciados e é um dos que influenciam muito o nosso esporte. Então esse princípio mostra que a resposta gerada pelo organismo frente a qualquer estímulo, então no caso a adaptação que é gerada a qualquer estímulo, é individual. Cada atleta deve ser tratado de acordo com sua capacidade individual, potencial e história de treinamento. Então, assim, a gente tem que entender que a individualidade biológica é o que vai permitir uma melhora da capacidade individual, potencial, que é o potencial que o atleta tem, que vai permitir maior desenvolvimento para aquele esporte ou para aquela modalidade, e a história do treinamento, história de treinamento do atleta. O histórico de treinamento dele também é muito importante para a gente entender o desenvolvimento dele, se vai ser mais eficiente ou menos eficiente. A gente precisa de mais tempo de trabalho. Então isso é muito importante. Isso é um trabalho que a gente tem que questionar muito, muito mesmo. Então, isso ocorre porque toda e qualquer resposta gerada pelo organismo deverá ser percebida, interpretada e organizada por partes específicas das células. Entre elas está o núcleo celular, responsável pela síntese proteica. Então aqui a gente já entende toda essa especificidade biológica no caso. Então, assim, ela está relacionada. Então, assim, são as informações, as respostas. Quando você dá os estímulos, você vai ter respostas quanto a esses estímulos. O seu organismo ele vai responder através de adaptações. A gente viu aqui, ó. Então, vou até grifar aqui. A gente viu através de adaptações. Então, essas respostas serão interpretadas, elas são recebidas, no caso aqui, né? Percebida, então recebidas pelo nosso organismo. Então, elas têm essa percepção, interpretação e organização por partes específicas das células, que eles vão, cada uma vai, células específicas vão fazer um trabalho, e aí o núcleo celular é onde que ele vai ter a resposta o quê? De síntese proteica, por exemplo. Um trabalho de síntese proteica, de maior produção de proteína para aumentar a estrutura de uma célula, melhorar a membrana de uma célula. Então isso é importante. Então seria assim,
O estímulo é a informação passada e a resposta é o que ele pegou essa informação e é como que ele vai interpretar isso e como ele vai responder a isso, a esse estímulo. E aí ele vai adaptar e melhorar o indivíduo. Então, se indivíduos que têm a gente fala assim que o estímulo é condizente com o indivíduo, a resposta vai ser positiva. Se o estímulo não é condizente com o indivíduo, a resposta será negativa. Então ele não vai ter adaptações necessárias porque o corpo dele não está capaz de interpretar aquelas informações. E não é, então, uma interpretação, vamos dizer assim, positiva para o organismo. E aí, continuando essa saga aqui, o princípio da individualidade biológica prevê que cada treinamento deverá ser pensado, planejado e executado de acordo com as necessidades individuais. Então, olha isso, gente. Se a gente pensa hoje em dia que tem uma proliferação de treinamentos que são disponibilizados na internet de uma forma geral para todos, sem pensar nesse princípio básico da individualidade biológica, então a gente está fugindo da situação em que a pessoa talvez o corpo dela não vai se desenvolver bem na parte muscular, corre o risco de se lesionar porque aquilo não está com cargas específicas para ela. Então, por isso a gente tem que fazer um trabalho individual. E aí a gente pensa, professor, mas pô, às vezes eu tô com 15 alunos. Pô, cara, tem que dar um jeito. Você, profissional, você tem que dar um jeito. Porque a gente não pode deixar essa individualidade biológica de lado, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa vai responder de uma forma diferente. Eu acabei de falar isso, não tem como. Então a individualidade biológica é considerada um princípio do treinamento, talvez o primeiro, o principal. E aí é onde ele é muito negligenciado. Então isso é muito complexo, né? O que é totalmente diferente de se prescrever o mesmo treino para diversos indivíduos que são atendidos de maneira individual. Então, isso é uma coisa assim, não adianta você prescrever o mesmo treino e querer trabalhar com várias pessoas de forma individual, só que com o mesmo treino. Não. Você tem que fazer uma avaliação física com essa pessoa, você tem que entender as respostas que ela está tendo com os treinamentos, e aí você vai entender, uma nova avaliação física, por exemplo, se ele está alcançando os objetivos ou não, e aí a gente é onde vai fazer mudanças ou manter o nosso trabalho para continuar alcançando todos os objetivos que a pessoa busca. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter firmeza dentro do nosso trabalho. Então, pensando assim, nessa individualidade biológica, se a gente pensar assim, comparasse o ser humano com alguns animais, assim, o Usain Bolt. Se a gente comparasse o Usain Bolt com um camelo, com um guepardo, uma chita, né? A velocidade que não é nem um guepardo, né, mas uma chita. A velocidade que o Usain Bolt exerce, velocidade máxima que ele exerceu ali num período de 100 metros, ele fez 100 metros em 9 segundos e 59,8 milésimos, né? Um camelo, por exemplo, faria esses 100 metros em 9 segundos e 80 milésimos. Uma chita em 5 segundos e 95 milésimos. A recordista, no caso feminino, Marion Jones, ela faz em 10 segundos e 70 milésimos. Muitas vezes não tem, a gente vai pensar o quê? Individualidade biológica, a resposta que o Usain Bolt tem comparado a outros atletas, o corpo dele, a diferenciação do corpo dele, as respostas que o treino que ele fazia, o corpo dele se desenvolvia melhor. Então a individualidade biológica também é o que vai colocar muitas vezes a pessoa com o pé à frente dentro de um esporte, no sentido de ela ter mais vantagens dentro do esporte, porque o corpo dela responde melhor. Então isso também tem que ser muito bem avaliado. Se aquele treinamento não é mais condizente com aquela pessoa, não adianta, a gente tem que fazer trocas.
Por exemplo, a Malren, do salto com vara no Brasil, né? Malren Mágico, ela ela se destacou muito bem, foi vencedora mundial, dos Jogos Olímpicos no salto com vara. Só que antes ela fazia ginástica artística. E na ginástica artística aconteceu que ela começou a crescer muito após a fase da puberdade, então na adolescência ela começou a crescer muito. E já ela não era mais condizente para o esporte, ela não conseguia manter os trabalhos dentro da ginástica artística por causa que o corpo dela não correspondia. Para ela ser muito alta, então ela aumentou o peso do corpo dela, então quando ela fazia um giro, por exemplo, o corpo dela respondia diferente. O giro ela não conseguia ter uma altura maior, então assim ela não conseguia ficar mais tempo no ar para poder girar, vamos dizer assim. Então os técnicos dela viram que ela tinha um grande potencial esportivo. E dentro do atletismo, caminharam para ela para o atletismo. Caminharam para o atletismo, os técnicos do atletismo a recepcionaram e fazendo ali um monte de bateria de testes e de aplicações ali dentro das modalidades, as provas do atletismo no caso, percebeu-se que ela tinha uma grande vantagem nos saltos, porque ela trabalhava muitos saltos dentro da ginástica artística, então ela tinha grande potência de membros inferiores. E aí, quando ela entrou para os saltos, viram que ela se destacava muito bem no salto com vara. E é onde ela começou a treinar mais efetivamente. E no final, ela teve um potencial olímpico maravilhoso, foi campeã. Então a gente tem que ter essa percepção da individualidade biológica. E a gente saber encaminhar nossos atletas amadores para os esportes corretos, para as provas corretas e para o treinamento adequado. Por isso que ele deve ser planejado e individual, tá bom? Então, falando um pouquinho mais de individualidade biológica, e aí a gente pensando, dando a continuidade, a gente pensa assim, ó, segundo Egan e Zierat, a adaptação desencadeada pelo exercício físico é diretamente relacionada ao conteúdo proteico do organismo. Então, os dois têm uma relação por igual e de igualdade, né? E, em geral, essas adaptações são intrínsecas ao músculo esquelético de trabalho e contribuem coletivamente para maximizar o fornecimento de substratos, capacidade respiratória, mitocondrial e função contrátil durante o exercício. Então, pegando esse ganchinho aqui, ó, eu vou marcar caneta aqui. Então, ó, em geral, essas adaptações são intrínsecas, então são internas, são adaptações internas, intrínsecas. Se a gente falasse adaptações extrínsecas, são externas. Então, adaptações intrínsecas são diretamente dentro do nosso organismo. Então, o músculo esquelético de trabalho ao músculo esquelético que foi trabalhado, então vamos lá, e contribui coletivamente de forma unificada e coletiva para maximizar o fornecimento de substrato energético, então o fornecimento de energia, de nutrientes para gerar a contração muscular, para gerar o aporte energético, capacidade respiratória mitocondrial, então são adaptações que vai gerar maior aporte de oxigênio até as células, então até as mitocôndrias dentro das células que vão utilizar essa energia esse oxigênio para gerar energia, e função contrátil quanto ao exercício, então função de contratilidade dos músculos, então contrai, relaxa, então são ações contrátil. Então essas adaptações vão gerar essas ações intrínsecas. E aí a gente pensa o seguinte, ó, como efeito promove o desempenho ideal, então ele aumenta o desempenho, então ele vai promover esse melhor desempenho durante o exercício futuro. Então os exercícios, conforme você vai progredindo no trabalho, ele vai gerando maior desempenho futuramente. Então cada exercício que vai sendo aplicado no futuro.
resultando em, então, uma defesa robusta de homeostasia. Então, a quebra da homeostasia ela se torna mais difícil, então você precisa de dar estímulos mais intensos, estímulos diferentes, e aí você precisa seguir outros caminhos até dentro do treinamento para você gerar essa quebra da homeostasia, para diminuir, então, assim, ele tem uma defesa maior que não vai permitir a perturbação metabólica e, consequentemente, uma maior resistência à fadiga. Então você melhora o desempenho, por exemplo, da absorção de oxigênio, remoção de lactato, então você causa uma maior resistência metabólica e menor diminuição da fadiga quanto à prática de atividade física. E todos esses eventos ocorrerão prioritariamente no momento de descanso do organismo. Então, olha que bacana, né? Isso tem que ser bem marcado aqui. Então, todos esses eventos que vão gerar essas adaptações, eles vão ocorrer quando a pessoa está descansando. Então, por isso que a fase de descanso é muito importante e não pode ser negligenciada dentro dos treinamentos. Isso tem que ser bem pautado e aplicado. É nesse momento que os processos de reparo, incluindo o processo inflamatório, processos de reparo, ocorrerão e restaurarão os tecidos afetados. Então, como eu falei, não pode ser negligenciado, ele tem que estar presente de forma eficiente dentro do treinamento. Então, ó, aí a gente tem um outro princípio. Então, falando agora outro princípio específico, tirando um pouquinho lá da individualidade biológica, no caso, falando do princípio de adaptação. O princípio de adaptação diz que, com a atividade física, o corpo se adapta ao esforço e sobrecarga adicional, aumentando sua força. Olha que legal, então aqui já tem uma definição perfeita. Com o exercício físico, com o estímulo da atividade física, o corpo se adapta ao esforço que foi aplicado, ao estímulo, e sobrecarga adicional. Então ele se adapta ao esforço e à sobrecarga adicional. Então ele tem um aumento da força muscular. Então ele é um aumento da força contrátil. E a gente pensou que o objetivo é criar ações em tempo adequado de recuperação. Novamente, foi falado na slide anterior, tempo adequado de recuperação, que ele consiga ter uma boa absorção de nutrientes, recuperação do processo inflamatório, e aí ele tem as adaptações. Então, criar ações adequadas para que isso ocorra, para que o corpo tenha uma supercompensação diante dos diferentes estímulos, então dos diferentes tipos de estímulo. Ele tem uma supercompensação, ele vai ter uma melhora e assim ele vai estar, vamos dizer assim, se ele estava no estado classificado como 5, por exemplo, com essa adaptação e melhora, ele vai para uma classificação 6, então ele vai ser superior. Por isso que a gente fala que a supercompensação é onde ele tem um período da supercompensação. Tanto que esse princípio da adaptação ele também é conhecido como o princípio da supercompensação. Então, muitos autores, até por exemplo Platonov, ele fala muito do princípio da supercompensação, que nada mais é do que o princípio da adaptação, tá bom? E aí vamos lá, ó. Esse fenômeno, supercompensação, é o que resume a resposta adaptativa do organismo. Então eu vou grifar, que eu gosto de marcar, vocês já perceberam. Do organismo. Tá feio, né? Vamos lá. Então eu resumo a resposta adaptativa do organismo aos estímulos causados pelo treinamento. Então vocês vão ver que eu vou sempre falar, eu estou sempre falando e eu vou sempre falar isso, que os treinamentos eles têm os seus estímulos e as adaptações nada mais são do que respostas a esses estímulos, no qual a sucessão de estímulos, então, conforme você vai ter estímulos progressivos, causará alterações a curto, médio e longo prazo, levando o organismo ao aumento da síntese de proteína e assim, consequentemente, a melhora do desempenho, tá bom? Então aqui,
ficou facinho de entender esse princípio da adaptação, que é o fenômeno da supercompensação. Ficou fácil, não tem aqui esses parágrafos aqui, acho que é perfeito para a gente entender isso e saber a importância, então, dos estímulos consecutivos, então os estímulos contínuos, que não podem ser interrompidos, os estímulos têm que ser bem aplicados, por isso que tem que ser bem planejado, e a recuperação adequada, porque essas adaptações, como no parágrafo anterior está falando aqui, essas adaptações vão ocorrer durante a recuperação adequada. Tudo bem? E aí, devido ao aumento das intensidades dos estímulos ofertado, é necessário maior tempo de recuperação. Então, vou colocar aqui, ó, aumento da intensidade dos estímulos, é necessário maior tempo de recuperação. Isso é muito importante. Maior tempo de recuperação, pois a capacidade do organismo de se recuperar deste estímulo de maior magnitude não evolui da mesma proporção. Então, o tempo, a gente tem que entender que o tempo de recuperação ele é mais lento. O tempo de recuperação ele é mais lento, ele não se adapta da mesma forma que... Ele não se adapta da mesma forma que os estímulos, porque o tempo de recuperação precisa ser bem... Por isso que ele precisa ser bem planejado também, porque o tempo de recuperação, quanto maior o estímulo for mais intenso, então for muito grande, o tempo de recuperação tem que ser maior, tá bom? Então isso tem que estar muito bem elaborado dentro do nosso programa de treinamento. E aqui a gente tem, por exemplo, um gráfico mostrando muito bem isso. Então, está mostrando muito bem, principalmente esse parágrafo aqui final, que é o seguinte, ó, um esquema básico sobre a influência da adaptação fisiológica e o desempenho físico. Então, conforme você tem o estímulo, então período de horas, dias, meses e anos. Isso vai acompanhando, então aqui a gente está falando de tempo, e isso aqui a gente está falando de alterações em relação à fase basal, que é em repouso. Então, alterações em relação ao seu repouso. Quando você tem um estímulo, o seu estímulo ele vai gerar um desempenho, uma melhora do desempenho, só que a síntese proteica ela vai mais devagar por esse processo de melhora. Então, a resistência à força, criada ali pela base de maior criação de proteína, então a maior resistência das células, maior proteção das células, ela vai demorar um pouco mais. Por isso que tem que ser bem feito e bem organizado dentro do programa de treinamento. Tá bom? Então aí vamos falar um pouquinho, a gente falou de individualidade biológica e nós falamos de adaptação, princípio da adaptação, supercompensação. Então vamos falar dos dois agora de forma casada. Então vamos trazer os dois juntos para ficar mais bacana. E é uma coisa que eu não fiz, por exemplo, naquele outro vídeo, por isso que eu quis fazer agora. Então, falando do individualidade biológica e adaptação, a gente vê o seguinte: esse princípio deixa claro que cada ser humano possui uma estrutura e uma formação física e psíquica próprias, e por isso individualizar os estímulos de treinamento apresentaria melhores resultados. Eu vou colocar a canetinha, porque é bom deixar isso bem claro para vocês. Então, individualizar os estímulos de treinamento apresentaria melhores resultados. Então, isso é muito importante dentro do nosso esporte. E uma vez que seriam obedecidas características e as necessidades individuais dos praticantes de esportes. Então, isso é muito importante. A gente vai obedecer características específicas e as necessidades individuais de cada praticante. Então, a gente consegue alcançar melhores objetivos, a gente consegue alcançar melhores resultados. Se a pessoa quer ganho hipertrófico, a gente consegue alcançar isso de forma mais eficiente quando a gente respeita a individualidade biológica. Se a pessoa quer redução de gordura, a gente consegue esses objetivos. Então isso tem que ser respeitado, isso tem que ser bem elaborado. Cada vez mais vem se apresentando na prática a fuga desse princípio.
em que vemos a reprodução de treinamentos na população utilizados com atletas de alto rendimento, ou mesmo protocolos apresentados em artigos científicos sem a menor preocupação com a individualidade biológica. Então não adianta você pegar um artigo científico e falar assim, pô, professor, mas está aqui é ciência, está aqui no papel, aqui, ó, publicado. Beleza, legal. Mas mesmo assim, você tem que, para você colocar isso na prática, você tem que respeitar a individualidade biológica. Por quê? Quando foi feito o artigo, quando foi feita a pesquisa, eles pegaram um público, esse público foi avaliado, teve um respeito a esse público. E você também deve respeitar o seu público, você deve avaliar o seu público. Por isso que a gente enfatiza muito que a avaliação física é muito importante. Porque a avaliação física, você vai classificar o indivíduo e você vai ter uma percepção de que tipo de indivíduo você está trabalhando, de que tipo de pessoa, qual é o metabolismo dele, você começa a ter essas percepções e é onde você começa a fazer o trabalho. Tem gente que começa a treinar sem fazer avaliação física nenhuma, tem gente que passa treinamento sem fazer avaliação física para o seu aluno, não adianta. Você precisa fazer uma avaliação física, você precisa saber o estado que seu aluno está. E a partir dali você vai partir criando metodologias de trabalho em cima dessa pessoa. Não adianta. Não adianta fazer sem fazer avaliação física. E também justifica como pessoas distintas realizando o mesmo treino possuem desempenhos completamente diferentes. Então, esse parágrafo inteiro ele já dá uma visão pra gente que é o que nós vemos aí. Pessoas pegando treinos de internet, pegando treinos prontos, aí pega 2, 3 amigos ali, um faz, dá resultado, mas não, mas é porque ele seguiu direitinho o treino, não. É por causa da individualidade biológica, gente. Não é isso. O treino não foi voltado para os 3. O treino vai respeitar características diferentes. E isso deve ser levado em conta. E aí a gente vê esse gráfico falando da curva de supercompensação, se a gente pegar o seguinte. Então a gente tem lá síndrome de adaptação geral e a gente pega o que? A pessoa deu estímulo. Então no gráfico aqui, imagine que aqui na verdade não seria nem um gráfico, né? Porque ela não tem uns apontamentos. Mas vamos dizer assim que aqui é um gráfico. Então o nível de condicionamento inicial da pessoa, ponto zero. A gente sempre fala que esse encontro da linha vertical com a linha vertical, no caso, e a linha horizontal é o ponto zero. Então, condicionamento, a gente vê com essa linha vertical. Então, quanto mais para cima a gente vê essas ondulações, significa que tem maior desempenho. Quanto mais para baixo, menor desempenho, tá bom? Melhor condicionamento, então, condicionamento físico. E quanto mais à frente da linha vertical, significa que foi mais tempo ali de execução de trabalho, porque aqui no caso é tempo, tá bom? Então aqui é condicionamento e aqui é tempo. Foi dado estímulo no ponto zero, então o nível de condicionamento inicial dele foi dado um estímulo. Ele tem uma queda de rendimento, ele tem uma exaustão pós-treino, então depende da intensidade e do volume de trabalho. Ele tem uma exaustão e ele tem uma queda então dos resultados dele ali, do desempenho, do condicionamento dele, porque o estímulo ele gerou microtraumas adaptativos, ele precisa de uma recuperação. Então ele tem uma exaustão pós-treino. Sabe quando você faz um treino, por exemplo, a pessoa vai lá e faz um treino de peito e tríceps, um exemplo, e aí quando ela levanta o braço ela não consegue nem passar o shampoo no cabelo, um condicionador no cabelo, as meninas aí não conseguem nem lavar o cabelo, então ela tem uma exaustão pós-treino, porque ela está com os microtraumas, ela está se recuperando, processo inflamatório, e ela não consegue nem fazer o movimento suave de lavar o cabelo. E aí o que acontece? A pessoa se recupera super bem, descansa super bem, e ela passa do nível de condicionamento inicial dela. E aí ela entra nessa curva da supercompensação, onde o condicionamento dela melhora. Então olha aqui, ela tem uma melhora do crescimento, do condicionamento físico dela. E isso depende da qualidade da recuperação da alimentação. Então se ela teve uma boa recuperação, uma boa alimentação, ela vai ter esses resultados. Tanto que nós falamos
que o treinamento são 3 vertentes. Recuperação, então bom sono, bom descanso entre intervalos de treino, boa alimentação e um bom estímulo de treinamento. Então, bom treinamento. Então, são esses 3 fatores que vai trazer o quê? Adaptação, supercompensação, vai trazer melhores resultados. Hipertrofia. Olha aí que legal. Então, período de recuperação, aqui a gente teve o período de recuperação. Conforme ele vai evoluindo, o que acontece? Se não é dado outro estímulo, por exemplo, quando ele está nessa superioridade na curva de compensação, ele vai ter uma queda dos resultados com o tempo. Então, assim, se não tiver estímulos progressivos, contínuos, ele vai ter uma queda e aí ele vai perder rendimento. Então, vamos dizer assim. E aí é onde ele tem a involução. Ocorre quando há estímulos frequentes também. Então, quando começa a ter muitos estímulos que não tem tempo hábil de recuperação, a pessoa começa a ter uma queda. Então ela não consegue elevar o seu condicionamento, na verdade ela cai o rendimento dela, o condicionamento dela cai, e aí, no caso, os resultados são negativos e não positivos, porque os estímulos estão sendo muito elevados, então tendo uma sequência de estímulos que não está dando tempo de recuperação e dando tempo de alimentação adequada. Aí o que acontece? O que a gente acontece aí? Lembra o que eu falei para vocês do overreacting ou overtraining? E aí é o processo de overtraining, tá bom? Então esse gráficozinho aqui explica muito bem isso e acho que é uma coisa que nós podemos ter muita consciência. Então, acho que o ponto principal que vocês devem avaliar é isso aqui, ó. Boa recuperação e boa alimentação, tá? E nesse gráfico é interessante que eu coloquei aqui a individualidade biológica. Então, se a gente pensar assim, ó, aí eu estou falando de vários animais, eu não estou falando exatamente do ser humano. Mas, por exemplo, se você avaliar assim, ó, um sprint de qualidade de tempo de um atleta olímpico, ele deu um sprint final, ele alcançou 22 km por hora. Olha o Usain Bolt. Daqui, na verdade, não é nem quilômetros, né? Essa classificação eu não sei exatamente o que é, mas é provavelmente a classificação americana de velocidade. Então aqui no caso é milhas por hora, né? Então no caso é um sistema de velocidade americano, milhas por hora. Eu dei uma pausa aqui e visualizei, por isso que eu sei. Mas vamos lá. Essa é milha por horas. E quando convertido em quilômetros por hora, daria mais ou menos cada milha, daria mais ou menos 1 quilômetro e 600 metros. Então daria mais ou menos, no caso do Usain Bolt aí, mais ou menos esses 27,7 milhas por minuto, daria mais ou menos uns 35, 38, né, mais ou menos pelo cálculo ali, daria mais 35, 38 km por hora. Provavelmente uns 38 e pouco km por hora. Que é o alcance dele, mais ou menos. Máximo, né? Velocidade máxima dele. Então, por isso fala assim, speed máximo, velocidade máxima. Então, vê a velocidade máxima que ele atinge. E aí, olha que interessante, quando você comparar com outros animais ali, um guepardo, um lobo, um ciclista, o Michael Phelps, por exemplo, na sua velocidade máxima dentro da piscina, uma pessoa caminhando. Então, olha que interessante a gente fazer esses apontamentos, porque a gente pensa na individualidade do esporte também, que aí é especificidade dentro do esporte, que aí também existe, também que a gente vai ver mais na próxima aula, mas isso é interessante também, a gente, por exemplo, analisar, no caso desses aqui, a especificidade. Então, o tipo de resultado vai ser também diferente. E a gente pode ver aqui nesse outro desenho, por exemplo, as velocidades comparadas. Então, lembra lá que foi o Usain Bolt, falei mais ou menos 38 ali, então acertei, né? 38 km por hora. Uma lesma, por exemplo, é 0,01 km por hora. Um cavalo de corrida dá 72 km por hora. Um guepardo, que eu falei para vocês lá, né? Que está como chita, né? Que seria um outro nome. O guepardo, 112 km por hora. Um falcão, 321 km por hora. Então o Usain Bolt está bem abaixo, se a gente comparar com outros seres vivos ali da nossa natureza.
né? Mas para um ser humano a velocidade dele está máxima, né? Uma velocidade muito grande, é um corredor nato, é um corredor muito que vai demorar décadas para ser vencido, décadas. É um cara fora do comum, fora do comum. Então a gente tem, por exemplo, aqui no outro gráfico, nesse outro slide, só para relembrar o que eu estou toda hora enfatizando com vocês. Então a gente tem que pensar o treino, um estímulo, então deve ser muito importante. E aí, juntar com descanso adequado, uma boa alimentação, e aí é onde a pessoa vai ter melhores resultados. Então, no caso aqui, né, um bom treinamento com uma boa alimentação, um bom descanso. Muitas vezes a gente associa até ao mesmo dormir mesmo, descansar bem, entre o intervalo de um treino e outro, e aí a gente tem resultado, a gente tem um resultado satisfatório. Então muitas pessoas fazem o quê, né? Para ganhar massa muscular, por exemplo, treinam bastante mesmo, até 70% de treino, dieta, 30% da dieta. E aí eles querem resultado. Só que o certo, o que deveria ser feito muito bem, é um equilíbrio dos três. Então, um treino, 33% lá do seu trabalho, treino, um bom treino, 33% uma boa dieta, uma boa alimentação, e 33% também em relação ao tempo, um bom tempo de descanso. Em relação ao tempo de descanso. E aí você une os três e é onde você vai ter melhores resultados adaptativos. Então, ó, a gente pensando na individualidade, a gente pensa o seguinte, ó, cada indivíduo é único e traz para o esporte as suas próprias aptidões, capacidades e respostas aos estímulos do treino. Crianças e atletas diferentes responderão de formas diferentes, então, ao mesmo tipo de treino. Então a gente pensa que crianças e atletas são diferentes e responderão de formas diferentes. Então não tem como você achar que um treino vai dar os mesmos resultados, vai dar os mesmos efeitos, né? Então não existe uma forma de treino ideal que produza resultados ótimos para todos. De fato, devemos compreender que existem tempos de aprendizagem e adaptações diferentes entre os alunos. Então a gente tem que entender também que o treinamento individualizado com o treinamento individual. Então, treinamento individualizado, a elaboração do treinamento individualizado com o treinamento individual, voltado para a pessoa específica, com um trabalho individual muitas vezes. E em um grupo de atletas é possível aplicar treinamentos individualizados e não individuais. Então a gente pode passar um treinamento coletivo, só que fazer pequenas mudanças ali, que aí a gente vai pensar na individualidade da pessoa e não de formas individuais, que eu vou trabalhar somente com a pessoa e deixar os outros de lado, entendeu? A gente consegue trabalhar em grupo, fazendo alterações para cada pessoa ali, de forma individualizada e não individual, não fazer um trabalho individual somente por uma pessoa. E aí a gente entra no princípio da sobrecarga. Então a gente falou aqui princípio da individualidade biológica, princípio da adaptação e aí princípio da sobrecarga. Então o princípio da sobrecarga, ó, o estresse aplicado ao organismo é o principal desencadeador de todo o processo adaptativo individual. Então, essa frase aqui é tudo o que a gente já está falando, né? Desse estresse aplicado ao organismo e é o principal desencadeador de todas as adaptações individuais. Então, todas as adaptações que nós buscamos dentro do treinamento. E a natureza desse estímulo, o estresse no caso, então pode variar de acordo com alguns fatores e levar a diferentes respostas, adaptações do organismo. Então aqui eu deixei dessa forma aqui. Então o estímulo também a gente está falando de estresse, então seria a mesma coisa, pode ser similares, pode ser singulares dentro do trabalho. Então, e as respostas, então as adaptações serão
decorrentes desses estímulos. Então, eu posso ter diversificados estímulos e as respostas que eu terei são também diversificadas conforme então o estímulo que eu dei. E aí, cada estímulo gerado no organismo leva à incidência de microtraumas adaptativos. A gente falou isso lá na primeira aula, né? Então, os microtraumas adaptativos e as alterações metabólicas que serão interpretadas pelas células de cada tecido biológico de maneira diferente e, como resposta, teremos diferentes adaptações. Então é uma coisa, se você perceber bem, esse princípio da sobrecarga, ele está linkado diretamente com o princípio da individualidade biológica e o princípio da adaptação. Ele está linkado diretamente, porque o que a gente está falando aqui são os estímulos que vão gerar adaptações, certo? Então os princípios da adaptação e os estímulos respeitando a individualidade biológica. Então respeitando o estímulo deve ser condizente com a individualidade para gerar a resposta que a gente busca, que é a resposta condizente a esse estímulo, tá bom? E aí a gente tem, por exemplo, né, respostas neurais, maior sinapse, maior recrutamento de fibras musculares, maior conexão entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Respostas cardiovasculares, adaptações cardiovasculares, aumento das câmeras cardíacas para receber mais sangue e bombear mais sangue. Depois eu vou fazer uma aula disso futuramente, aí acho bem legal esse tema, e foi tema do meu TCC da minha pós-graduação, então eu vou discutir um pouquinho isso para vocês, respostas cardiovasculares e respostas hormonais, então alterações na síntese de hormônios, na produção de hormônios e na absorção do nosso organismo desses hormônios na funcionabilidade, modificando até a funcionabilidade. E isso é legal também, são tipos de adaptações que nós teremos aos diferentes estímulos. Então a gente pensa o seguinte, ó, perfil antropométrico de atletas de corrida, fisiculturismo e natação. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Nós vamos ver alguns perfis de alguns atletas de corrida, então são de fisiculturismo e natação, então são perfis específicos na parte então antropométrica, então na parte anatômica. Então a gente pensando assim na funcionabilidade, adaptações quanto a parte física do atleta e devido ao treinamento. Então a gente vai falar primeiro do Asafa Powell, que é o corredor velocista, ele velocista de 100 metros, ex-recordista mundial de 100 metros, e campeão olímpico no Rio de Janeiro, como integrante do revezamento 4%. Então ele foi campeão junto com o Usain Bolt, a equipe, né, do 4%, e ele foi ex-recordista olímpico dos 100 metros antes, né, do Usain Bolt, né, o Usain jamaicano, esse velocista, o Asafa Powell. Eu gosto muito da carreira dele também. E a gente tem aqui o perfil antropométrico dele, pensando assim, né, na parte de musculatura. Se você pegar bem, ó, ele tem pouca massa de gordura, tem grande massa muscular, porque é o que precisa dentro do esporte. Então ele precisa de grande força muscular. Isso até membros superiores, né? E ainda é bem interessante, porque ele não precisa de ele não precisa de taxas de gordura, ele precisa de taxas de massa muscular. A gente pega o Eliud Kipchoge. Eu não sei falar direito, eu não sei nem se falei o nome dele direito, mas o Eliud, ele é um corredor fundista, né, de grande destaque no momento atual, dentro das provas de maratona, então, né? Campeão olímpico e mundial especializado em provas de pista de longa distância e vencedor das maratonas de Londres, Chicago e Berlim. E a gente tem o perfil antropométrico dele. Olha que interessante. Os dois não são corredores. Por que a gente tem essa diferenciação? Olha o porte físico do Eliud, olha o porte físico do Asafa Powell. Porque o Asafa Powell tem mais músculos, tanto em membros inferiores e mais músculo em membros superiores, do que se você pensar o Eliud. Os dois não são corredores?
Mas que tipo de corrida que os dois fazem? Um faz corrida de velocidade, de curtíssima duração e altíssima intensidade, e o outro faz corrida de longa duração, de média a moderada intensidade. E aí o que acontece? Os dois correm, porém, qual a via metabólica dos dois atletas? Não são diferentes? O Eliud, ele não utiliza gordura para gerar energia, ele não utiliza carboidrato para gerar energia junto com o oxigênio para gerar energia. Já o Asafa Power, ele não utiliza, o Asafa Power já não utiliza somente carboidrato para gerar energia, só que o ATP-CP, porque ele utiliza pouquíssimo carboidrato, pouquíssimo, mas dentro da prova ele utiliza pós, né, termo da prova, ele usa ATP-CP que está ali dentro da célula, no líquido da célula, no citoplasma da célula, na célula muscular, sarcoplasma. Então, olha, ele precisa do que? No caso, se a gente comparar os dois, o que os dois precisam diferente? Enquanto o Eliud ele precisa de grande número de mitocôndrias, porque é a usina que utiliza oxigênio para gerar energia, então a usina metabólica ali para gerar energia com a utilização de oxigênio é mitocôndrias. Então ele precisa de maior quantidade de mitocôndrias dentro da célula. Então ele não precisa de células grandes, de grande volume das células. Ele precisa de célula com maior número de mitocôndrias. Já o Asafa Power, onde ele está o substrato energético dele, o ATP-CP dele, está dentro da célula. No líquido da célula, e quanto mais líquido ele tiver dentro da célula, maior taxas de ATP-CP ele tem, que é adenosina trifosfato, e creatina fosfato ele tem dentro da sua célula. Ele tem mais o gerador de energia e o que vai fazer a ressíntese desse produtor de energia, quando ele tem maior quantidade de líquido dentro da célula. Quando você tem maior quantidade de líquido dentro da célula, o que você tem? Hipertrofia. Então ele precisa de hipertrofia muscular. Ele precisa de células com maior volume para gerar ter mais líquido e assim ele chegar nesse resultado melhor. Então a usina metabólica dos dois é totalmente diferente, por mais que os dois sejam corredores, só que um é velocista no caso e o outro é fundista. O Usain Bolt também é corredor velocista, multicampeão olímpico, né, e mundial, é o único atleta da história a tornar-se tricampeão em duas modalidades de pista dos Jogos Olímpicos, né, de forma consecutiva, então 100 metros rasos, 200 metros rasos. Ele só não foi tricampeão nos Jogos no revezamento 4x100, porque ele não chegou a participar de todos. Ele só participou mesmo do Rio 2016. Se eu não me engano, dos anteriores, ele não participou ou eles não conseguiram alcançar a linha de chegada em primeiro, né? Mas enfim. Olha o Usain Bolt, olha o perfil do Usain Bolt na época de quando ele estava correndo ainda os 100 metros. Olha o perfil muscular dele, não é diferente também? Ele não tem mais hipertrofia, ele não tem mais hipertrofia que o nosso atleta. Só que acontece, se você comparar o Usain Bolt, por exemplo, com o Asafa Power, o Asafa Power tem mais hipertrofia do que o Usain Bolt. Por quê? Aí já é uma diferenciação por causa da individualidade biológica. E aí tem essas mudanças. Então a gente também tem que entender isso, essa individualidade biológica. Porém, o Usain Bolt não precisa de gordura, assim como o Asafa Power. Ele precisa do quê? De carboidrato rápido, energia rápida. Ele precisa de hipertrofia muscular. Ele precisa de ATP e creatina. Ele precisa de adenosina trifosfato, adenosina e junto com a creatina fosfato. Ele precisa de creatina no seu organismo. E aí ele consegue gerar a energia através do ATP e fazer a ressíntese com a creatina no seu organismo ali, dentro da célula. E aí, no caso do outro atleta, ele precisa de alguns depósitos de gordura, ele precisa de depósitos de glicogênio. Então os depósitos de energia dele são outros, porque ele precisa de energia para longa duração, porque são corridas de longa distância.
São corridas que eles prova de pista de longa distância. E aí então a gente tem, no caso, esses três. E aí a gente tem, por exemplo, o Caio Botura, que é um fisiculturista natural que compete e mora nos Estados Unidos. Eu peguei a imagem desse Caio porque, por ele ser um fisiculturista natural, que significa que ele não utiliza nenhuma substância para ter ganhos hipertróficos, então ele entra bem no exemplo que a gente está falando de treinamento e resultados através do treinamento, alimentação e bom descanso, boa recuperação. Então, no caso do Caio Botura, na verdade, né? Tô falando já de outra coisa. Botura, olha a hipertrofia que ele tem, olha a força muscular que ele tem, olha o perfil antropométrico dele, né? Se você perceber, ele tem mais hipertrofia do que o Zafa Powell e o Usain Bolt, porque o esporte é diferente, porque o esporte que ele trabalha é diferente. Então ele precisa de ganhos hipertróficos de forma maior do que dentro do Azafa Powell e do Usain Bolt. Porque se esses dois tiverem muita massa muscular também, pode ser um empecilho para eles, pode atrapalhá-los, porque eles vão carregar mais peso. Só que ele precisa de mais massa muscular para fazer as performances dentro do fisiculturismo. E aí a gente pensa também no Michael Phelps, nadador, conquistou 37 recordes mundiais e conquistou o maior número de medalhas de ouro olímpicas em uma única edição. 8 medalhas de ouro. Isso não é para poucos, né? Isso é para poucos, isso não é para todos. Então o Michael Phelps, olha o perfil antropométrico do Michael Phelps. Tem grande massa muscular, né? Em relação, por exemplo, ao Eliud. Não tem grande massa muscular igual o Caio aqui. Tem massa muscular um pouco mais do que o Usain Bolt. E quase pau a pau entre o Azafa Powell. E aí ele faz as provas dele de velocidade, né? Que ele tem as provas de velocidade dentro da natação. E ele tem uma grande força muscular de membros superiores porque ele precisa para vencer a resistência da água, para vencer, aumentar, imprimir mais velocidade dentro da prova, né? E aí o perfil antropométrico dele você vê que é um pouco parecido com alguns corredores de velocidade, só que diferente, por exemplo, de um fisiculturista. Então olha que interessante os trabalhos, compararmos isso. E aí a gente fala aqui de vários fatores, individualidade biológica, tipos de treinamento, então a especificidade do treinamento que nós vamos falar no próximo vídeo, especificidade do trabalho, então do treinamento. E aí a gente também pensa em adaptações decorrentes dos estímulos que estão sendo dados. Então são estímulos condizentes com os esportes. Então os esportes que eles estão fazendo estão trazendo essas adaptações necessárias para esse esporte. Tudo bom? Então vamos lá. Resposta aos estímulos e estresse. Então, para se gerar adaptações de hipertrofia muscular, devemos usar ferramentas práticas completamente diferentes das que necessitamos para melhorar a resistência aeróbica dos corredores. Então, aqui já fica bem claro, né? Se a gente quer ganhos hipertróficos, eu vou pegar minha canetinha aqui. Se nós queremos ganhos hipertróficos, nossos estímulos, então o trabalho, as ferramentas que nós vamos utilizar para chegar nesses ganhos hipertróficos são totalmente diferentes, completamente diferentes dos que são necessários para melhorar a resistência aeróbia. Então, quando a gente fala de resistência aeróbia, corredores, quando a gente fala de ganhos hipertróficos, foi o que eu falei para você, fisiculturistas, velocistas, então corrida de grande velocidade, são diferentes, né? Não, desculpa. Ganhos hipertróficos, isso. Ganhos de resistência aeróbia, no caso, são fundistas, são trabalhos de longa duração, tá bom? Eu pensei que eu confundi aqui, mas não confundi. Então vamos lá. Então aqui, ó, temos o nosso brasileiro aqui, corredor fundista, né, corredor de maratona. Parece óbvio também que dois indivíduos que apliquem o mesmo estímulo estresse em seus organismos, então, por exemplo, uma corrida e a musculação, podem obter respostas e adaptações completamente diferentes devido ao princípio da individualidade biológica. Então, o que acontece? A gente pode passar o mesmo treino,
podemos passar aos dois indivíduos um trabalho, aplicar o mesmo estímulo, a gente pode aplicar o mesmo estímulo, pode aplicar com as mesmas cargas de trabalho, as mesmas intensidades, mesmo número de repetições, só que acontece as respostas adaptativas, então as adaptações são completamente diferentes, não tem como ser iguais, não tem como ser respostas iguais quanto aos estímulos, porque existe uma individualidade biológica. Então a gente tem aqui o Usain Bolt. Então a gente vai pensar o seguinte: as alterações do perfil antropométrico podem influenciar diferentemente no desempenho de atletas de diferentes modalidades esportivas. Então foi o que a gente viu no slide anterior, né? Essas adaptações. Foi o que a gente viu exatamente nos slides anteriores ali, uma boa explicação sobre essas diferenciações antropométricas. Aí a gente tem nosso Eliud. E aí a sobrecarga aplicada ao organismo depende de fatores como volume e intensidade e deve ser aplicada de forma progressiva ao longo do processo de treinamento. Coisa que eu fiquei enfatizando bastante para vocês. A sobrecarga ela é progressiva. Ela vai aumentando, ela vai crescendo, tendo uma crescente conforme vai passando o tempo de trabalho. Então, conforme vai evoluindo, tendo as adaptações, a gente vai passando maior sobrecarga de trabalho, porque eles já estão adaptados àquelas primeiras cargas de trabalho. E aí a gente tem os tipos de variações quanto a isso, que é o volume e intensidade. Por exemplo, a gente pode fazer esses estímulos de sobrecarga manipulando volume e intensidade dentro do processo. E aí a gente termina aqui esse slide com o nosso Asaf Paulo. Deixa eu apagar aqui. Então, princípio da sobrecarga. Conforme a pessoa vai fazendo movimentos ali, ela vai fazendo seu exercício de musculação, ela vai ganhando força muscular, ela vai ganhando adaptações hipertróficas, e aí você precisa aumentar a carga de trabalho, porque ela já está ganhando mais força, ela está ganhando mais resistência, e ela está conseguindo vencer muito bem essa resistência. E ela vai ganhando essa força. Então ele perde essa perninha de saracura aqui, ó, e vai ganhando pernas mais torneadas, mais fortes, né? A gente vai pegando braço, perna, peitoral, vai ficando mais forte, mais resistente, e a pessoa vai tendo esse aumento, esse desenvolvimento. Então a gente pensa o seguinte, ó, o princípio da sobrecarga. A carga, que a gente sempre fala que a carga é o estímulo, o estresse dado, no treinamento deve aumentar gradualmente. Então nunca esqueçam disso, deve aumentar gradualmente. Os treinadores devem buscar constantemente progredir com a aplicação das cargas de treinamento, respeitando os momentos de descanso para que o organismo se restabeleça do estresse recebido. Então sempre vocês vão ouvir falar descanso adequado, aplicação de bons estímulos e descanso adequado para trazer os resultados positivos quanto à sobrecarga. Trabalho. Para que o treinamento gere aumento do desempenho, é preciso que exponhamos o organismo a estímulos maiores que os normalmente encontrados. Sempre que o estímulo se estabilizar, o organismo também estabilizará as respostas. Então isso é importante. Toda vez que sempre os estímulos se estabilizarem, então a carga de trabalho estabilizar e parar, o organismo também estabilizará as respostas. Então ele vai estabilizar também e parar. E é onde a gente faz um trabalho, às vezes, de manter aquilo que a gente ganhou. Se a gente não dá mais estímulos, se a gente ou então a gente dá estímulos muito pequenos, muito baixos, capazes de gerar um estresse no MTA, nas microtraumas adaptativos, eu não vou ter ganhos. E aí eu posso ter o quê? Diminuição das minhas respostas e diminuição dos meus resultados. Então, é por isso que a gente fala que é progressivo, que é crescente, que continua trazendo resultados, por isso que ele é progressivo. E aí, para terminar esse slide, uma das formas mais importantes de alterar o princípio da sobrecarga é por meio da manipulação do volume de trabalho. E aí é onde a gente vai falar um pouquinho de volume de trabalho.
Então, aumento progressivo da sobrecarga. Imagina a pessoa aqui, ó, que era a lenda que falava do Hércules, que ele andava com o bezerro do seu fazenda, né? Ele tinha um bezerrozinho ali, que ele andava da sua fazenda, e ele levava esse bezerro para beber água no rio, na cidade, e voltava para sua casa com esse bezerro. Então imagina assim, que ele carregava esse bezerro aqui no ombro, carregava o bezerro até um canto, o bezerro bebia água, comia, então ficava um pouco mais pesado, e ele carregava para o outro lado. Conforme ele ia fazendo isso todo dia, o bezerro ia aumentando sua força, ia crescendo, e o Hércules ali ia ganhando força muscular com isso. Ele ia se adaptando e ganhando mais força. E aí, com o tempo, eles carregavam um boi, que esse bezerro cresceu, ele ficou mais forte. Ele podia carregar esse boi com maior facilidade, porque ele foi ganhando força muscular. Então, era uma lenda do Hércules ali, né? E aí ele cabe muito bem ao nosso princípio, o aumento progressivo da carga. Então, é o princípio da sobrecarga de trabalho. E aí, falando então de volume, princípio do volume, muitos autores eles colocam como volume e intensidade como o mesmo trabalho, que é a interdependência entre volume e intensidade. Porque dentro do trabalho, às vezes, é muito difícil você não relacionar volume e intensidade. Mas como aqui a gente vai falar deles de forma separada, então aqui eu coloquei como o princípio do volume como um, e depois na próxima aula eu vou falar do princípio da intensidade como outro. E aí depois a gente junta os dois e discute um pouquinho os dois juntos ali, principalmente lá mais para frente quando a gente falar de periodização de trabalho, tá bom? Então a gente fala que o princípio do volume é a quantificação. Então a quantificação de dados, que a gente sempre fala isso, de dados, né? Que aí quando a gente está falando de dados, está falando de várias coisas, mas é a quantificação do trabalho. Então a gente pensa o seguinte, ó, primeiro uma definiçãozinha aí do que é volume. O volume é a quantidade de execuções, por isso que a gente quantificação, a gente fala de quantificação, porque a quantidade de execuções realizadas em uma sessão, no caso, uma sessão por semana. Então a gente fala por uma sessão, por semana, por mês ou por ano de treinamento. Então a gente faz a quantificação de todos esses dados, gente. E é combinação entre duração e frequência de treinamento. Então a gente faz também uma coleta bem geral. E aí eu vou pegar uma definição aqui do BOMPA, que o volume é formado por 3 variáveis, onde estas são o tempo, a duração do treinamento e a distância realizada ou peso levantado por unidade. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um corredor, um nadador, a distância realizada. Se a gente está falando assim de um treinamento de resistência, então musculação, por exemplo, peso levantado. Se a gente está falando de crossfit, peso levantado por unidade de tempo. Então, por tempo de repetições ali. Então, assim, a gente contou 1 minuto, quanto peso foi levantado em 1 minuto, quanto tempo foi levantado em 30 segundos. Então, por unidade de tempo. E as repetições de um exercício realizado em um determinado período. Então, todas essas repetições de exercícios realizados. Então, se a pessoa vai dar treinos de tiro, quantos treinos de tiro? Quantos tiros ele vai dar nesse treino de tiro? São 10 tiros? São 12 tiros? Então, a gente quantifica isso. Se é um tempo de movimento ali, de repetições dentro do exercício, quantos movimentos ele vai fazer? Se é um nadador ali que vai fazer, por exemplo, a gente vai quantificar distância. Então, quantas piscinas ele vai fazer? Que a gente costuma falar que piscina é ele ir de um ponto a outro da piscina. Então, quantas piscinas ele vai fazer? Então, a gente vai fazer quantas repetições? Ele vai e volta quantas vezes? Por exemplo, se ele só vai, então a gente só vai quantificar quando ele for bater de um lado, quando ele for bater do outro, já é uma outra repetição. Então, como que vai ser? Então, a gente vai quantificando isso. Tá bom? E aí, a gente pode ter vários tipos de repetição dentro do caso aqui do volume. Flexões
no caso aqui de... Derrubei meu microfone aqui, né? No caso de supino, que ele está fazendo aqui, no caso, deitado, né? Fazendo supino. Tá fazendo aqui o fly, peitoral também. E aí tá fazendo levantamento terra, né? O atleta fazendo levantamento terra. Ou uma corrida ali, a própria distância vai ser quantificada pela esteira. E aí a gente faz a quantificação, trazendo os resultados de trabalho. Então, o princípio do volume, também a gente pode trazer o quê? Ó? O treinamento aeróbio, por exemplo, o volume pode ser expresso como a quantidade de tempo, minutos, que o indivíduo irá desempenhar o trabalho em um determinado ergômetro. Então, uma esteira, o próprio trabalho que ele vai fazer ali, a quantificação desse trabalho em tempo, em minutos, por exemplo. Ou no caso do treinamento de força, quantas séries e repetições serão realizadas em um determinado aparelho. Então, por exemplo, ele vai fazer peitoral. Aí ele vai fazer peitoral no supino, que eu mostrei para vocês, né? Então, supino aqui, ó. Ele vai fazer o supino. Quantas séries ele vai fazer? Ele vai fazer 3 séries. Quantas repetições? 8, 6, 7, 10, 9, 20 repetições. Então a gente faz essas quantificações. Quando a gente fala de treinamento de força, por exemplo, né? Se a gente está falando de um corredor de velocista, que a gente também está falando de treinamento de força, o velocista, quantos tiros ele vai dar? Quantos ele vai repetir o movimento? Ele vai dar, no caso, séries, então ele vai dar 10 séries e ele vai repetir os movimentos em 50 metros, ele vai repetir esses movimentos da corrida em 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 20 vezes. Então é um período ali de espaço. A gente pode fazer também dessa forma, tá bom? E podemos observar e qualificar, no caso, o volume de treinamento considerando, então, número de repetições de determinado exercício, número de séries realizadas, número de exercícios realizados, número de sessões de treinamento realizadas, distância percorrida em determinado exercício e tempo da atenção do treinamento. Então, olha assim. Olha assim, peça o seguinte. Imagine aqui, ó, eu vou colocar na canetinha, que aí fica show para a gente entender. Número de repetições do exercício, número de repetições, né? Então pensa assim, ó, que eu vou fazer um exercício agachamento, beleza? O agachamento eu vou fazer 10 repetições. 10 repetições de agachamento. Número de séries de agachamento. Então eu vou fazer 5 séries. Então eu vou fazer 5 séries, a gente faz o seguinte. Número de repetições, eu vou fazer 10 repetições, 5 séries. Então, esses 5 séries, eu já vou multiplicar esse 10 por 5. Eu já tenho 50. 50 movimentos de agachamento, correto? Por quê? Fiz 10 repetições. Entre cada série, eu vou descansar. Eu vou descansar, por exemplo, 1 minuto. Mas eu vou fazer 10 repetições ali, em cada série. Eu vou quantificar quantos movimentos foram realizados no total, 50 movimentos, beleza? Número de exercícios realizados, só que eu não fiz só agachamento. Eu fiz 50 agachamentos. Aí eu fiz outros exercícios para fortalecer os grupos musculares que eu trabalho também no agachamento. Por exemplo, quadríceps, bíceps femoral, glúteo, panturrilha. Eu vou fazer outros exercícios. Então eu vou quantificar também esses exercícios. Então eu vou fazer assim, por exemplo, eu vou fazer 4 exercícios, beleza? 4 exercícios. Cada exercício eu vou trabalhar da mesma forma. Então eu vou trabalhar 5 séries de 10 repetições. Então a gente vai fechar assim, ó. A gente vai fechar a continha aqui desses 3, hein? 5 vezes 10, 50, vezes 4, porque vai ser 50 repetições cada exercício. Então, eu vou ter o quê? 200 repetições? 200 repetições, então 200 movimentos. É isso que eu vou ter. Beleza? E aí o número de sessões de treinamento realizado. Então, sessões de treinamento, por exemplo, eu vou treinar 2 vezes por semana. Eu vou treinar 2 vezes por semana. Eu já sei quantos
movimentos eu vou fazer a cada sessão. Se eu vou treinar 2 vezes por semana, eu vou fazer o quê? 400 movimentos por semana. Então, o número de sessões realizadas, de treinamentos realizados ali, eu fiz 2 por semana, 400 movimentos por semana. No caso, distância percorrida, se for atletas que vão correr, então velocistas, né? Tanto velocistas como fundistas, né? Então, corredores, enfim. E tempo de sessão de trabalho. Então, o tempo de sessão de trabalho, a gente pode quantificar dentro do trabalho de força, tempo de sessão de trabalho, ou não. Isso a gente não colocar. Porém, se a gente falou no slide anterior que a gente está falando de sessões de treinamento, semana, mês, ano, a gente pode quantificar isso daqui que a gente chegou no final, 400 movimentos por semana, a gente pode colocar quantas semanas de trabalho, quantos meses de trabalho a gente tem. Então, quantos movimentos eu fiz durante esse período, a gente pode quantificar também, dentro do volume, tá? Então, acho que dá para ficar claro assim com esse exemplo. Se a gente colocasse corrida, por exemplo, então assim, eu colocaria assim, movimentos. Ele vai fazer movimentos de corrida. Quantos movimentos também nessa mesma base? Movimentos, quantas séries, quantos exercícios ele vai fazer de preparação para a corrida. Quantas sessões de trabalho ele vai realizar, né? Quantas sessões são trabalhadas por semana, por exemplo, por mês, por ano. E a distância percorrida em determinado exercício. Então, quando ele vai, por exemplo, fazendo esses exercícios, se ele vai correr por um tempo, qual a distância que ele percorreu? A gente vai quantificando isso com um marcador. E o tempo da sessão de trabalho. Então, ele ficou fazendo esses trabalhos por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, 4 horas de trabalho. Então, a gente vai quantificando isso também. Tá? E aí a gente termina aqui. Eu acho que a gente termina. É isso mesmo. A gente termina aqui com esse gráficozinho assim bem interessante, né? Que ele faz o quê? Ele pensa nas adaptações que nós temos, né? Na verdade nos princípios que foram apresentados até agora, e ele fala as dependências de cada um. Então, por exemplo, assim, se a gente pega assim, a individualidade, o princípio da individualidade biológica, ele se mistura muito bem com a adaptação e o princípio da sobrecarga. E ele também possui uma relação também com o volume de trabalho. Pessoas que têm uma predisposição a um volume maior, um volume menor, então ele também tem uma relação com o volume. Tá? Só que, por exemplo, quando você pega o princípio da sobrecarga, ele tem uma relação com a individualidade, com a adaptação e com o volume. Mas o princípio de adaptação não necessariamente está ligado ao volume. Ele está ligado mais à sobrecarga e ele está ligado mais à individualidade. Então a gente pensa nesse gráfico aqui, ó, olha como ele faz esse circular aqui, ó. Então se a gente pensar assim, ó, vamos começar por, deixa eu ver, estímulo aqui, ó, estímulo. Deixa eu começar pelo estímulo. O estímulo é gerado, gera um estímulo, ele vai gerar então alterações metabólicas, que é o dano ao tecido, que será interpretado pelo organismo, que desencadeará processos de reparo e síntese de proteína, depende da genética, maturação e alimentação da pessoa. E aí, ó, que levará à melhora das condições orgânicas em comparação ao início do processo, para deixar o organismo preparado para novo estímulo. E aí você está no processo de adaptação. E assim você pode entrar com um novo estímulo, tá bom? Então olha que legal, a gente faz esse linkamento aqui, ó, entre os 3 principais princípios aqui que eles estão conversando, né? E a gente fala um pouquinho do volume aqui, ó, e há outros fatores que podem ser manipulados no processo de treinamento, caracterizando o estímulo, tá bom? Então a gente pode mexer com os volumes de treinamento, que vai mexer com estímulos, então vai mexer com a sobrecarga, e aí ele vai gerar essas alterações novamente, até gerar a adaptação.
E o organismo fica preparado para um novo estímulo. E aí você vem com um novo estímulo, tá bom? Então, ó, o processo de treinamento esportivo obedece a alguns princípios que se relacionam. Podemos ver essa interdependência de forma integrada, na qual a alteração do volume do treinamento poderá alterar a adaptação gerada pelo organismo. Então a gente vê essa interdependência nesses trabalhos. Beleza, pessoal? Então termino por aqui. Que a força e as demais capacidades físicas estejam com vocês. E a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.